Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maeli, do Baú do Conhecimento. Vamos terminar o simulado do Concurso Nacional Unificado que nós começamos no vídeo anterior. Se você não assistiu, volta aqui no canal, dá uma procuradinha ali. Além desse vídeo, tem uma playlist com alguns conteúdos, principalmente dos conhecimentos gerais, que vão cair no concurso que vai acontecer aí nesta semana, né? Estamos aí na reta final, e é muito importante que nessa reta final a gente procure alguns simulados para a gente fazer uma revisão, né? Agora é momento de revisar aquilo que nós estudamos até aqui. Então, papel e caneta na mão, se você já assistiu a primeira parte do simulado, né? Vamos concluir comigo aqui a análise e a resolução das últimas questões. Essas questões eu peguei no site da Gran Concursos, eu deixo o link aqui na descrição, quem quiser fazer outras provas que eles têm disponíveis, né? Fica a dica aí, eu acho que é, como eu disse, bem importante nessa reta final, tá? Então, deixa eu abrir aqui, vamos lá. A gente fez até a 13, vamos para 14. Diversidade e inclusão na sociedade, outro tema aí dos conhecimentos gerais, tá? As eleições municipais de 2020 sofreram alterações significativas em decorrência da pandemia da Covid-19, tendo sido, inclusive, aprovada a emenda constitucional número 107, com o objetivo de alterar as datas das eleições e os respectivos prazos eleitorais estabelecidos na Constituição. Outro importante fator foi o aumento recorde de candidaturas ligadas à causa LGBTQIA+. O partido político que se destacou como o que mais elegeu candidatos LGBTQIA+, nas eleições municipais de 2020 foi PSDB, PSOL, PL, PMDB ou Novo. Eu fui aqui na lógica do PSOL, né, por ser desses, né, dos partidos aí mais liberais, né, e pelo gabarito, essa é a resposta certa, é a letra B, tá? É o PSOL. Vamos continuar. Pergunta número 15, sobre a administração pública federal. Administração pública refere-se à gestão e execução de atividades governamentais em prol do interesse público. Ela abrange órgãos e entidades responsáveis pela implementação e fiscalização de políticas, leis e serviços públicos. A burocracia é uma característica comum, visando a eficiência e imparcialidade. A transparência e a prestação de contas são fundamentais para garantir a responsabilidade e a confiança da sociedade no governo. A administração pública é guiada por princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, buscando atender às necessidades coletivas. Sobre os agentes públicos que compõem a administração pública, assinale a alternativa correta. Então, ele faz toda uma introdução para confundir a gente, mas ele quer saber aí sobre os agentes, né, que fazem parte aí da administração pública. Então, letra A. Aprovação prévia em concurso público para ingresso na administração pública é de caráter discricionário à entidade ou órgão contratante. Letra B. Vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Isso que a gente já sabe que está errada, né? Sempre o Poder Executivo é o órgão que tem aí o vencimento maior, né, do que o Poder Legislativo e Judiciário. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício e servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Letra D, o servidor público poderá perder o cargo por discricionariedade de seu chefe. Letra E, o prazo de validade de concursos públicos é de 3 anos, prorrogáveis por mais 3. Essa aqui já de certeza está errada, porque é 2, prorrogável por mais 2. E a alternativa que eu marquei foi a C, que é a questão da estabilidade, né, do funcionário público após ser chamado no concurso, que é de 3 anos, né? Então, durante os 3 primeiros anos, nós passamos pelo estágio probatório, né? E depois nos tornamos efetivos. Então, a resposta certa é a letra C, né? É a resposta correta do gabarito, tá? Vamos continuar. 16.
Tiago, servidor público do Ministério Público, né, MPU, da União, retornou ao seu cargo após ter sido compulsoriamente aposentado. Ele apresentou juntada médica oficial que declarava insubsistentes os motivos da aposentadoria. Diante do exposto, é correto afirmar que Tiago foi reinserido como servidor por A. Reintegração, B. Reversão, C. Nomeação, D. Recondução ou E. Readaptação. Resposta correta é, acertei aqui também, letra B, reversão, né? Foi revertida aí no caso da aposentadoria e ele foi reinserido como servidor. 17. Autarquias são entidades públicas autônomas com personalidade jurídica própria. Elas executam atividades específicas de interesse público, possuindo autonomia financeira e administrativa. Exemplos incluem agências reguladoras e instituições de ensino superior. Sobre o conceito de autarquia, disposto no Decreto-Lei nº 200 de 1967, assinale a alternativa correta. Essa eu errei. Vamos ver aí se vocês acertam. Letra A. As autarquias têm sua criação autorizada por lei. Letra B. As autarquias fazem parte da administração direta. Letra C. As autarquias não possuem patrimônio e receita próprios. Letra D. Uma das características da autarquia é realizar atividades típicas de particular. E letra E. As autarquias são criadas por lei. Nessa é a 17. Eu tinha marcado a B, mas a correta é a letra E, tá? Então, a resposta correta com relação à autarquia é que elas são criadas por lei, ok? Vamos para 18. Olha lá. No processo orçamentário de planejamento dos entes da federação estão previstos instrumentos com diferentes prazos, conteúdos e objetivos. Ao se analisar o conjunto de instrumentos de planejamento e orçamento de um ente da federação, um item previsto em instrumento com perspectiva de médio prazo é... Vamos lá, esse eu errei também. 18. Letra A. Então, a pergunta, né? Ao se analisar o conjunto de instrumentos de planejamento e orçamento de um ente da federação, um item previsto em instrumento com perspectiva de médio prazo é A. O orçamento da Seguridade Social e Fiscal dos Poderes do ente federativo, abrangendo órgãos e entidades da administração direta e indireta. B. Os objetivos e as diretrizes para as despesas relativas aos programas de duração continuada. C. O orçamento de investimento das empresas estatais. D. As normas para avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. E letra E. As diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com trajetória sustentável da dívida pública. Resposta correta. Dessa eu tinha errado. A correta é a letra B. Eu tinha colocado E. Essa eu chutei mesmo, não sabia. Então, letra B, os objetivos e as diretrizes para as despesas relativas aos programas de duração continuada. Então, quando um item previsto em instrumento com perspectiva de médio prazo, né, quando a gente analisa o conjunto de instrumentos de planejamento e orçamento de um ente de federação, um item previsto em instrumento com perspectiva de médio prazo é os objetivos e as diretrizes, aqui deve ser são, né? Um item, não, é mais de um, porque daí ele colocou aqui mais de um item, né? Tudo bem. Os objetivos e as diretrizes para as despesas relativas aos programas de duração continuada. Então, 18, resposta correta, letra B. 19, essa eu acertei. Uma das classificações da receita pública orçamentária é a por natureza da receita, que objetiva identificar a origem do recurso segundo o fato gerador, isto é, o que realmente ocasionou o ingresso da receita nos cofres públicos. Neste contexto, é incorreto, eu sempre digo, anota aí, né, a palavra que se refere à pergunta. Então, o que é errado afirmar, né? Então, é incorreto afirmar que são receitas orçamentárias correntes. A. Transferências correntes. B. Receitas tributáveis. C. Superávit
de orçamento corrente? D, as receitas de serviço e E, as receitas de contribuição. Então, vejam, o que é errado afirmar que são receitas orçamentárias? Então, a resposta correta é a letra C, o superávit do orçamento corrente, né? Então, isso não faz parte das receitas orçamentárias. E a 20, quando o governo estabelece uma política reguladora visando corrigir uma falha de mercado, por exemplo, regulando o mercado de carbono, e implementa uma política para controlar uma demanda agregada, por exemplo, uma política fiscal expansionista para combater a recessão. É correto afirmar que ela exerce, que essa política, né, exerce respectivamente as funções distributiva e alocativa, alocativa e distributiva, estabilizadora e distributiva, alocativa e estabilizadora ou estabilizadora e alocativa. Essa aqui eu errei também, eu troquei a ordem, né? A resposta correta é a D, alocativa e estabilizadora, e eu coloquei estabilizadora e alocativa. Eu me confundi ali, né? Realmente. Então, a resposta correta é corrigir uma falha de mercado, isso é alocativo, e implementar uma política estabilizadora, né? Olhando agora, é claro que faz sentido, né? Quando você implementa uma política para controlar uma demanda, isso é para estabilizar ali uma situação do governo, né? Então, a resposta correta é a letra D. E aí, gente, a gente finaliza aqui o simulado. Se vocês, como eu falei, quiserem ter acesso a essa prova por completo, é só acessar o link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. E não esqueça aí de compartilhar esse vídeo, deixar um like, se inscrever no canal, deixar as suas dúvidas, as suas contribuições aqui nos comentários e continuar acompanhando aqui o conteúdo do Baú do Conhecimento. Um abraço e até a próxima. E boa prova aí para você, viu?